Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo ao seu coração, amém? Eu sou Marcos, seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo. Olha, hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Estamos aqui dando continuidade a esse projeto de estudo bíblico que nós começamos agora em 2023, onde nós estamos nos reunindo semanalmente e estudando online um texto da Palavra de Deus. Nós escolhemos começar pelo Evangelho de Mateus e hoje, então, essa é a videoaula do capítulo de número 12. Caso você queira participar conosco do estudo bíblico online, é muito simples. Você precisa apenas mandar uma mensagem para este número de WhatsApp que aparece aqui, dizendo que você tem interesse de estudar online, e nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 19h30 até às 20h45, através do Google Meet. Então você não tem custo nenhum por isso, e é muito importante você participar online, porque você pode interagir conosco no treinamento, você pode tirar as suas dúvidas, vai conhecer pessoas do Brasil e do mundo que estão participando deste projeto, tá? Então tem sido uma bênção, e claro, você receberá também através do nosso grupo de WhatsApp todo o material em PDF que nós utilizamos no nosso estudo bíblico. Então, não perca tempo, some-se a nós, faça aqui a sua inscrição e vamos caminhar juntos. E caso você esteja chegando aqui agora e ainda não é um inscrito aqui do canal do Peregrino, então não perca tempo também, ó, faz aqui a tua inscrição e não esqueça aí de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição aqui deste vídeo, eu vou deixar para você o endereço para que você possa seguir o Peregrino nas demais mídias sociais, Facebook, Instagram, está tudo ali na descrição do vídeo, ok? Bom, antes de começar, vamos aqui fazer uma oração. Feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos, ó Deus, mais uma vez diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos mais um texto da Tua Palavra. Pedimos, Paizinho, que o Espírito Santo nos acompanhe neste momento, abrindo a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que nós possamos compreender os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Entregamos, Senhor, este momento e a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Amém, queridos. Bíblia na mão, vamos lá, o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, ele pode ser visto como um capítulo em que Jesus ele será confrontado pelos fariseus em alguns pontos. Nós já temos vistos aqui através dos nossos estudos e hoje nós vamos conseguir entender um pouquinho melhor que os escribas e os fariseus eles se comportavam sempre como verdadeiros atores religiosos. Isso mesmo, fingiam ser aquilo que não eram. Achavam-se mais espirituais do que os outros. Só que Jesus vai mostrar para eles que no fundo a única coisa que havia dentro do coração deles era a busca constante pela glória humana. Eles, na verdade, queridos, odiavam Jesus ao ponto de querer a morte do Senhor Jesus. Eles não criam que Jesus era o Messias e por isso eles estavam perseguindo o Senhor Jesus. Eles estavam, na verdade, totalmente cegos espiritualmente. Eu acredito que você já tenha, ao longo da caminhada com Cristo Jesus, ter percebido, queridos, que os crentes, aqueles que são mais santos, que você olha para a vida dele e fala, puxa, essa pessoa aí realmente, ela exala a santidade. Essas pessoas são aquelas mais humildes. O orgulho, ele não faz parte, não combina, a soberba, ela não está de acordo com aquelas pessoas que vivem o verdadeiro evangelho. Na verdade, o orgulho e a soberba, ela escondem a hipocrisia que existem dentro de algumas pessoas. E é como Thomas Watson diz certa vez que a hipocrisia, ela deixa a pessoa estrábica, de tal maneira que ela só olha para a sua própria glória, ao invés de olhar para a glória de Deus. Ou seja, a hipocrisia, queridos, é algo que nos faz perder a noção real de quem nós somos diante de Deus, a ponto de nos fazer, através de uma visão totalmente distorcida, vermos somente a nós mesmos.
Charles Spurgeon também disse que nós somos tão pequenos que se Deus manifestasse a sua grandeza, sem a sua tolerância, sem a sua bondade, nós seríamos esmagados debaixo dos seus pés. Portanto, nós precisamos realmente entender qual é o nosso lugar nessa relação com Deus. Jesus teve vários confrontos. Vocês vão ver, né? Já tem visto até aqui, mas nós vamos ver hoje mais alguns. E ele teve vários confrontos aí com os escribas e com os fariseus, sendo que a causa principal, queridos, deste embate, dessas lutas, desses confrontos, era, sem dúvida, a hipocrisia dos homens. E neste capítulo nós falaremos de mais algumas delas, ok? Mas, como pessoas experimentadas na palavra de Deus, nós sabemos muito bem que, conforme está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, verso 34, que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Amém? Bom, falando especificamente aqui do capítulo 12, nós vamos ver que existem 8 assuntos que a Bíblia, por exemplo, da Nova Almeida Atualizada, que é a que eu vou utilizar hoje na leitura da Sociedade Bíblica do Brasil, ela divide em 8 assuntos. O primeiro deles é Jesus é o Senhor do sábado, que vai aqui do verso 1 até o verso 8. Depois, o homem da mão ressequida, que vai do verso 9 até o 14. O servo escolhido de Deus, do verso 15 ao 21. Depois, Jesus de Beelzebu, que vai do 22 ao 32. A árvore e os seus frutos, do verso 38 ao 42. A volta do espírito imundo, do verso 43 ao 45. E a mãe e os irmãos de Jesus, fechando este capítulo do verso 46 ao 50. Sendo assim, queridos, olha, é um capítulo um tanto extenso, um capítulo um pouco longo, com 50 versículos. E para ganhar produtividade, nós vamos dividir eles de uma forma um pouco diferente. Em vez de dividir em 8 assuntos, nós vamos dividir em 3, compilar em três partes, para poder desenvolver tudo nessa única videoaula, ok? A primeira parte nós podemos chamar assim, que nós vamos falar sobre o confronto de Jesus acerca do sábado, né? Os fariseus confrontando Jesus acerca do sábado. E aí nós vamos ler do verso 1 ao 21. Depois nós vamos ver o confronto que os fariseus tiveram com Jesus acerca do poder de Jesus. E nós podemos então avançar na leitura do 22 ao 37 e, por fim, o confronto do sinal. Eles pedem a Jesus um sinal e nós vamos avançar então nessa terceira parte do 38 ao 50. Amém? Vamos então à primeira parte, vamos à leitura. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada e você me acompanha na sua versão bíblica. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, ok? Vamos lá então. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a comer espigas. Começaram a colher e comer, espigas. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele e nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram que na lei que os sábados aos sacerdotes no templo, que aos sábados os sacerdotes no templo profanaram o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está aquele que é maior do que o templo, mas se vocês soubessem o que isso significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Estou usando um óculos bifocal e às vezes eu estou aqui ainda não achando a posição correta, mas vamos lá. O homem da mão ressequida. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem
Então Jesus disse ao homem: estenda a sua mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízos aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz, mas esmagará a cana quebrada, não esmagará, perdão, a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Amém, queridos? Interessante, né? Lemos 3 textos, 3 partes, mas para falar de um único assunto, o confronto que Jesus teve dos fariseus e dos escribas acerca do sábado. Conforme nós estudamos, queridos, no capítulo 5, nós já falamos lá então, que Jesus não veio, né, na época do Sermão do Monte, Jesus deixa isso bem claro, que ele não veio para revogar a lei de Deus, mas sim para cumpri-la. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20. E é preciso ficar bastante claro que os fariseus acusavam Jesus de violar a lei. Mas a verdade, o que ele violava eram as tradições humanas que os escribas e os fariseus acrescentaram à lei. E é por isso que esses pontos geravam bastante conflitos e Jesus rebatia os fariseus dentro da interpretação da lei conforme foi dada por Deus. E aí vemos aqui um confronto a respeito de comer no sábado. Comer no sábado, queridos, foi o primeiro ponto deste conflito que nós lemos aqui. Nós vimos que Jesus e os seus discípulos passaram por algumas searas, por algumas plantações, e os discípulos estavam com fome. E por estarem com fome, então, eles colheram algumas espigas de milho para comer. E de imediato, então, como os fariseus buscavam apenas alguma coisa para tentar questionar, incriminar, colocar Jesus na parede, eles foram então questionar Jesus a respeito disso, pois eles entendiam que os discípulos de Jesus não poderiam ter colhido aquelas espigas no sábado. E o fato é, queridos, que se nós formos olhar para o que a lei realmente diz, né, lá em Deuteronômio 23, dos versos 24 ao 25, nós vamos ver que era permitido, sim, saciar a sua fome pegando alimentos nos campos do vizinho, e isso em qualquer dia da semana. Mas segundo a tradição que os fariseus criaram, fazer isso aos sábados era uma transgressão à lei. E aí então, em cima deste questionamento que os fariseus fizeram, que Jesus vai responder aos fariseus, citando para eles, como nós lemos aqui, 3 exemplos. Jesus primeiro fala de Davi, uma referência ao texto de 1 Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao 6, onde naquela ocasião, devido à fome, Davi e os seus homens, eles entram para comer pães, o pão da proposição, e algo que a lei permitia que só poderia ser consumido pelos sacerdotes. Depois Jesus cita, através da lei, aonde os sacerdotes eles foram autorizados a servir no templo aos sábados. E também, por fim, Jesus vai resgatar novamente um texto do profeta Oséias, capítulo 6, no verso 6, quando diz, né, quero misericórdia e não sacrifícios. Nós já lemos esse texto em Mateus, capítulo 9, verso 13, quando estudamos o capítulo 9 de Mateus. Numa clara, queridos, referência que Deus se importa, né, mais com a misericórdia pelo próximo do que com os sacrifícios que eles estavam oferecendo ao Senhor. Resumindo para nós aqui, Jesus fala de um rei, de um sacerdote e de um profeta, a fim de mostrar que ele é o nosso rei, profeta e sacerdote, e sendo maior do que tudo e todos, porque ele termina, como ele disse aqui, dizendo que ele é o Senhor do sábado.
Ser o Senhor do sábado significa ser igual a Deus, até porque foi Deus quem instituiu o sábado. Gênesis, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Foi ele quem fez todas as coisas e os dias da semana. E aí nós vamos para um outro evento que Jesus, dando continuidade, foi curar um homem dentro da sinagoga num sábado. Não bastando a questão do conflito da comida, Jesus então vai novamente partir para um confronto com os fariseus e realiza esse milagre dentro da sinagoga. É claro que conforme nós lemos aqui, né, no texto, Jesus agiu assim para poder responder a eles a um novo embate dos fariseus. Os fariseus estavam a qualquer custo, queridos, dispostos a querer encontrar algum motivo, alguma forma de acusar Jesus. E então eles pegam um homem com a mão ressequida e perguntam a Jesus se era lícito curar aquele homem no sábado. A lei permitia atividades aos sábados, atividades como adoração, atividades relacionadas à prática da misericórdia, à prática do amor. E era proibido tão somente o trabalho que visasse o quê? Lucro, condições financeiras. Agora, diante deste novo embate, então, Jesus responde a eles com duas perguntas. Vamos ler aqui de novo, versos 11 e 12. Ao que lhe respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é ilícito nos sábados fazer o bem. Ora, se a lei permitia acudir a um animal, a uma ovelha acidentada num sábado, por que não curar e cuidar de uma vida humana? É isso que Jesus está querendo dizer para eles. Na visão de Deus, um homem vale mais do que uma ovelha, e é por isso que Jesus não hesitou em curar aquele homem. E ao fazer isso, então, Jesus opera mais um milagre público, mais um milagre que ele faz ali na hora, imediatamente, inquestionável, demonstrando o quê? O seu poder de Messias. Mas é claro que isso cada vez mais acendia a ira, o ódio dos fariseus por Jesus, que de alguma forma queriam conspirar contra ele para tentar matá-lo. E é por isso que, como nós lemos aqui, Jesus, sabendo disso, retira-se dali imediatamente. Mesmo Jesus se afastando, muitas pessoas o seguiram e todos que o seguiram, que estavam doentes, Jesus os curou. Mas, no entanto, eles os advertia, né? Jesus advertia eles para que não o expusessem à publicidade. Mateus aqui diz que isso aconteceu, queridos, para que se cumprisse uma profecia de Isaías. Qual texto de Isaías, Marcos? Isaías 42, do verso 1 ao 4, onde Jesus faria tudo o que fez, sem partir dele nenhum tipo de confusão ou contenda. E é por isso que nós veremos agora, a partir dos próximos capítulos, que Jesus, por um tempo, ele vai se dedicar imensamente ou intensamente à instrução de seus discípulos. Mas ele não vai ter sossego por muito tempo, não. Os fariseus vão continuar indo atrás dele para o confrontar. Vamos então ao próximo texto, ou ao próxima parte aqui do texto, que vai do verso 22 ao 37. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu os expulso o demônio por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Uau! Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? É só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim é
contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Tornem a árvore boa, o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom as coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira as coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de todas as palavras inúteis que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Bom, isso aqui, para que fique bem claro para você, está relacionado àquelas pessoas que não creem em Jesus e que não alcançam a salvação mediante a graça. Eles serão julgados de acordo à lei. Fique isso muito bem claro para você. Mas vamos lá. Mais um confronto, agora acerca do poder de Jesus. Havia um homem endemoniado, como nós vimos aqui, cego e mudo, e ele é levado até Jesus, e Jesus vai curá-lo. E esse homem, ao ser curado, Jesus vai libertá-lo e ele vai ficar livre do demônio. E com isso, nós aprendemos, queridos, que o diabo ele é de fato real. O mundo espiritual é real e ele destrói a felicidade e a vida das pessoas. Observe que nesse caso o demônio cegou e emudeceu aquele homem. Mas Jesus o curou. O curou o quê? De forma completa, imediata e visível. E isso foi suficiente para que toda aquela multidão presente que acompanhou o que Jesus fez fosse tomada por admiração. O povo fariseu, o fariseu ali, ele questionava, ele ficava injuriado de ver essas coisas que Jesus fazia, mas as pessoas que estavam ali reconheciam o poder e a manifestação de Deus através de Jesus. Mas ali, novamente, como eu disse, os fariseus endemoniados, nervosos, raivosos, orgulhosos, não criam que Jesus era uma divindade e nem que ele tinha os poderes de Deus. Por isso, então, eles vão, diante dos seus argumentos, diante daquilo que Jesus fazia, vão dizer que Jesus estava agindo sobre o efeito de Beelzebu. Olha que interessante, Beelzebu, ele era tido como a maior divindade cananeia, era considerado o deus dos deuses demoníacos lá de Satanás, Era a fonte de, digamos assim, de cultos religiosos dos cananeus. E, novamente, para mostrar mais uma vez que eles estavam equivocados, Jesus vai confrontá-los, trazendo para eles alguns argumentos. Primeiro, Jesus vai dizer, a acusação dos fariseus, ela é contraditória e não faz sentido, não é lógica. Por quê? Satanás não pode expulsar a si próprio. Jesus, ele expulsava em nome de Deus. Se Jesus expulsasse os demônios por Beelzebu, com que autoridade, então, os demônios estariam sendo expulsos pelos filhos dos fariseus e escribas? Ora, se Jesus era suspeito de ser exorcista judeu, eles também eram. Interessante isso, tá? Então, os milagres que Jesus Cristo fez revelavam a presença do reino de Deus e não o império de Satanás. O poder de Jesus é maior, queridos, do que o poder de Satanás. Jesus invadiu o terreno inimigo e o destruiu. Satanás é, sem dúvida, um inimigo perigoso, sem dúvida, um inimigo poderoso, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Amém? E diante disso, então, Jesus adverte aos fariseus com as seguintes palavras. Olha, no mundo espiritual não há neutralidade. Não existe esse negócio de ficar em cima do muro. Jesus fala, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, você ou é de Jesus ou é do diabo. Se você está em cima do muro, você já escolheu um lado. E esse lado não é o de Jesus. Outra coisa, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável.
Este pecado consiste, queridos, na rejeição categórica e definitiva de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que testemunha a Cristo, e a quem rejeita a Cristo não tem salvação. Por quê? Porque está condenado eternamente. Por isso que quando você rejeita o Espírito Santo, ele é o responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez você rejeitando o Espírito Santo, você não vai ter acesso a Cristo. Porque sem ouvi-lo, sem aceitar aquilo que ele está te dizendo, você não vai se achegar a Cristo Jesus para poder recebê-lo. É isso que Jesus está querendo dizer. Você pode até blasfemar contra ele, mas não blasfeme contra o Espírito Santo. Porque é ele quem prepara o seu coração para que você possa aceitar Jesus. Uma vez blasfemando ele, uma vez não aceitando ele, uma vez não reconhecendo ele, você jamais vai conseguir ter acesso ao Senhor Jesus. Amém? Jesus é o caminho a Deus. Sem chegar a Jesus através do Espírito Santo, porque nós não temos condições de chegar a Jesus sozinho. Não adianta você falar assim, eu encontrei Jesus. Não. Jesus te encontrou através do Espírito Santo que se manifestou no seu coração e preparou você, te convencendo do seu pecado e te mostrando a justiça e o juízo de Deus para que você então aceitasse a Jesus como seu suficiente Salvador. E aí, queridos, eles, comentando aqui Jesus falando, né, eles são as árvores de frutos maus e serpentes venenosas. Foi o que nós lemos aqui nos versos 33 e 34. E uma árvore ela é conhecida pelo seu fruto. O que eles dizem revelam aquilo que eles são. E a maldade que está no coração determina aquilo que eles dizem. Ora, os homens serão julgados e condenados pelo que são, pecadores por natureza. E como eu disse para vocês, quem está em Cristo Jesus, contra ele não haverá condenação. Mas esse texto ele é claro para aqueles que já rejeitaram Jesus. Rejeitaram o Espírito Santo, por consequência rejeitaram o Senhor Jesus, portanto serão julgados de acordo à lei. E, de acordo à lei, serão julgados por tudo aquilo que eles disserem. Amém? Ficou claro isso para você? Portanto, vamos então à terceira e última parte, que fala sobre o último confronto, o confronto do sinal. Vamos ler então do verso 38 até o verso 50. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha de Saul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Por quê? Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam ao lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhes disse, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aqueles que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é o meu irmão, minha mãe e minha irmã. Amém, queridos? Terminamos aqui o versículo 50 este capítulo. Vamos falar agora, então, desta última parte, que é o confronto do sinal. Por incrível que pareça, quando Jesus esteve aqui na Terra, não foram, queridos, os pecadores perdidos os seus maiores inimigos. Não foram. Pelo contrário, Jesus estava sempre rodeado de pecadores. Os maiores inimigos de Jesus foram os religiosos da época. Os fariseus, eles insistiram que Jesus,
para que ele fizesse então um milagre, um sinal espetacular. Por quê? Porque eles queriam ver alguma coisa sobrenatural. Os judeus são fascinados por coisas miraculosas. Deus fez muitas coisas miraculosas para eles no Antigo Testamento. Começar pelo abrir do Mar Vermelho, começar por falar com eles em voz de trovão lá no Monte Horebe. E vários outros milagres, começou lá atrás mesmo no Egito, com as 10 pragas, enfim, grandes coisas eles já tinham visto Deus fazer, o maná, né? Enfim, as gerações anteriores ali dos judeus conheciam muito bem a história dos sinais miraculosos que Deus fazia. Então, esse tipo de pedido que eles fizeram revela, de certa forma, uma incredulidade, uma falta de fé. E a fé, ela vem pela pregação da palavra de Deus e por ouvir, né, aquilo que Deus fala e crer que ele tem poder de fazer. E Jesus, então, responde ao pedido desses fariseus com 3 situações de 3 maneiras. Primeiro, né, ele vai dizer para eles o seguinte: o único sinal que vocês precisavam ter, vocês já haviam recebido. É o do profeta Jonas. Jesus também vai dizer a eles que quanto maior a oportunidade que eles estivessem de ver alguma coisa miraculosa, maior seria o julgamento, pois se tornariam indesculpáveis diante de Deus. E por fim, Jesus compara essa geração de fariseus a endemoniados. A experiência, queridos, de Jonas ilustra a morte e a ressurreição de Jesus. E os ninivitas, ao ouvirem a pregação de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados, mas os judeus ali, vendo Jesus, não se arrependiam dos seus pecados, mesmo com a presença física dele. E é interessante que no verso 41 Jesus diz, né? Aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas quanto a pessoa, pois ele é Deus e homem perfeito. Ele é maior do que Jonas no seu amor pelos pecadores perdidos. Ele também é maior do que Jonas na sua obediência a Deus. Lembre que Jonas não queria ir pregar em Nínive. Então, Jesus deixa, aqui está quem é maior do que Jonas. E ele é maior do que Jonas nos resultados da obra que ele realizou. Mas Jonas cumpriu a sua missão depois e os ninivitas se arrependeram. E aí no verso 42, Jesus traz uma outra comparação para eles também em relação à rainha de Sabá. Fala a rainha do sul, a rainha de Sabá, ao visitar o rei Salomão, ela demonstrou mais respeito por eles e admiração, por isso que no dia do juízo ela se levantará para testemunhar contra essa geração, na qual viu e viveu com Jesus e o viu pregar, e principalmente os fariseus, e não se converteram. E ele fala, aqui está quem é maior do que Salomão, ele é mais rico, ele é mais sábio do que Salomão, né? E em todos os tesouros de sabedoria, de conhecimento que estão ocultos, Jesus é dominador de tudo isso. E os fariseus, todavia, desperdiçavam, queridos, a oportunidade de desfrutar da presença de Jesus Cristo entre eles. E dos versos 43 ao 45, algo muito forte é dito nessa mensagem. Aqui Mateus ele aplica essa questão do fato demoníaco ao povo de Israel. Eles falam, eles se libertavam da idolatria pagã, registrada ao longo da sua história, e que nós vemos nas páginas do Antigo Testamento, mas não preencheram a casa com o Messias enviado por Deus, na plenitude dos tempos. Então, parece incrível, mas ao rejeitar Jesus, nós vemos visivelmente que os judeus sofrem espiritualmente até os dias de hoje por conta disso. E terminando o capítulo, nós aprendemos mais uma lição com Jesus, dos versos 46 ao 50. Ele ainda falava com o povo quando recebeu um recado que lá fora estava a sua família, né? A sua família real mesmo, literal ali, a sua mãe e seus irmãos, e que desejavam falar com ele. Então Jesus, estendendo a sua mão, vai dizer aos seus discípulos, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus teve sim uma família humana, mas aqui ele está nos ensinando que a palavra, quando ouvida e praticada, gera aí uma família espiritual. Se você deseja fazer parte desta família, obedeça a palavra de Deus e faça a vontade dele. Amém? Bom,
antes de encerrarmos aqui a nossa videoaula, eu só quero comentar com você algumas aplicações práticas que nós podemos extrair desse estudo bíblico de hoje. Primeiro, aprendemos que a hipocrisia religiosa, ela existe. Muitas pessoas escondem o seu orgulho, a sua soberba, atrás de uma falsa religiosidade. Nós aprendemos também que Deus se importa sim, mas que nós sejamos mais misericordiosos do que com os nossos sacrifícios. Aprendemos que a vida humana tem mais valor aos olhos de Deus e por isso nós não devemos desprezar ninguém. Aprendemos também que devemos reconhecer o poder de Deus por meio da humildade. E vimos que todas as bênçãos que temos em Cristo Jesus são infinitamente maiores do que todas as glórias e realizações que Salomão teve. Incrível isso, né? E vimos também que nós devemos tomar cuidado, queridos, com sinais e milagres espetaculares. Por quê? Porque a fé, ela vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Amém? Espero que esse estudo bíblico possa, mais do que conhecimento, ter te levado a refletir sobre o que nós aprendemos aqui. E que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Se Deus quiser, voltamos aqui na próxima semana com o estudo bíblico de Mateus, capítulo 13. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.